Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho de hemorragias e lesões traumáticas. A hemorragia é a perda aguda de sangue. Em geral, todas as hemorragias devem ser contidas. A classificação: temos hemorragias venosas, sangramento mais curto, sendo que esse escorre pela região atingida. Hemorragia arterial, sangramento com cor viva que sai em jatos. Hemorragias externas, são aquelas com origem na superfície corporal. Hemorragias internas, são aquelas que não ocorrem na superfície corporal. Podem ser divididas em exteriorizadas e não exteriorizadas. São exteriorizadas quando o sangramento se apresenta para o meio externo. Tipos de hemorragia: otorragia, sangramento pelo conduto de orelha externa. Não fazemos tamponamento. Se a vítima está consciente, posicionamos em decúbito dorsal. Se estiver inconsciente, ou seja, ou suspeita de trauma cervical, lateralizamos com a orelha que esteja sangrando para baixo. Epistaxe, sangramento pelas narinas. Fazemos compressão manual com a cabeça posicionada à frente, 45 graus. Podemos utilizar gelo juntamente com a compressão, principalmente nos casos de trauma. Em último caso, fazemos um tamponamento utilizando roletes de gaze com vaselina. Estomatologia, sangramento proveniente da cavidade oral, podendo ser originada por ferimentos na bochecha, língua e extrações dentárias. Seja qual for o caso, usamos gaze sobre a lesão, fazendo uma compressão similar ao procedimento pelos dentistas. O gelo pode ser aplicado na parte externa nos casos de hemorragia dentária. As otorragias e epistaxe podem apresentar saída de líquor, líquido cefalorraquidiano, sendo isso um indício de TCE, traumatismo crânioencefálico. E, portanto, todos os cuidados com a estabilização cervical devem ser tomados prioritariamente. Hemapotise, sangramento de origem do aparelho respiratório, em geral dos pulmões, ou a árvore brônquica. Não utilizamos gelo nesse tipo de hemorragia. Na vítima consciente, o posicionamento é reencostado e tentamos mantê-lo calmo. Esse sangramento tem característica de coloração vermelhada rutilante, espumante e é expelido por tosse. Em caso de vítima inconsciente ou de trauma associado, adotamos a lateralização. Se houver tosse no momento da posição reencostada, colocamos sua cabeça para o lado a fim de facilitar o escoamento da secreção. Hematemese, sangramento originário do sistema digestório alto, seria esôfago e estômago ou ainda o duodeno, que normalmente é expelido por vômito, juntamente com restos alimentares. Costuma ter uma coloração escura, como uma borra de café. E em vítima consciente, utilizamos um saco de gelo sobre o epigástrico em decúbito dorsal, e em caso de vômito ou inconsciência, lateralizados. Nos casos de hematemese por trauma, se o vômito ocorrer muito rápido, sua coloração poderá ser vermelha normal, mas haverá a presença de restos alimentares. Observação: nunca se utiliza gelo diretamente sobre a pele, nem sobre a genitália e mucosa. Hemostasia, ação de contenção das hemorragias. Métodos: compressão direta, também chamada de compressão no local, é o método mais utilizado e eficaz. Elevação de segmento. Usa-se a gravidade ao nosso favor. Garrote é um recurso empregado quando os dois métodos anteriores não surgirem efeito. Utilizamos um pedaço de tecido, fita de borracha ou qualquer material semelhante para envolver o segmento, apertando firmemente até cessar a hemorragia. Torniquete. Podemos dizer que consiste em um grande garrote mais firme, pois além do material anterior, usamos um objeto como caneta ou graveto para aumentar a compressão. Cuidado! Garrote e torniquete são aplicados apenas em membros e o torniquete é preferencial para amputações traumáticas.
Não é verdade que garrotes e torniquetes tenham que ser obrigatoriamente afrouxados a cada 15 minutos. Nos procedimentos de emergência, principalmente pré-hospitalares, consideramos que os superiores podem suportar uma isquemia de até 1 hora e 30 minutos e os membros inferiores de até 2 horas. Portanto, se o garrote ou torniquete for aplicado e o tempo da chegada da vítima ao hospital for inferior a essa margem de segurança, não haverá necessidade de liberação de fluxo. Entretanto, nos casos onde o socorro é mais adequado e que demore muito, podemos liberar por 1 minuto, a compreensão a cada 15 minutos. Não esquecendo de que o curativo sobre a lesão deverá ficar firme durante o tempo de circulação para impedir a perda volêmica. Cirurgias em membros só podem ser realizadas na ausência de sangue na região, demorando geralmente mais de 2 horas, e nem por isso a isquemia provocada pelo tempo decorrido provoca malefícios à vítima. Ferimento pérfuro cortante. O mecanismo de ação ocorre por pressão. Características geralmente apresentam orifício pequeno e que dificulta a antisepsia e a elevação e extensão da lesão. Agentes causadores. A grande maioria é de objetos pontiagudos, como prego, taxinhas, entre outros, que podem ser encontrados e fixados no local da lesão, porém não é obrigatório que necessitem possuir pontas, no entanto, não podem apresentar lâminas. Mecanismo de ação. Ocorre por deslizamento, característica. Apresenta bordas regulares, o que tem princípio facilita a cicatrização e a sutura. Podem possuir profundamente uma extensão variável. Agente causador. Qualquer objeto que apresente lâmina, como faca, navalha, coco de vidro, entre outras coisas. Contusão. Podem apresentar-se com hematomas, equimose ou escoriação. Mecanismo de ação ocorrem por trauma. Característica. No caso dos hematomas e da equimose, são ferimentos que não rompem a integridade da pele. Quando ocorre a ruptura da pele, são chamadas de escoriação. Os hematomas e a equimose são identificados por manchas arroxeadas. Considera-se que todas as manchas azuladas ou arroxeadas no corpo são denominadas equimoses. Mas onde puder haver coleta de sangue, será classificado como hematoma. As escoriações são superficiais, sangram pouco, porém apresentam extremidade dolorosa. Entorse e perda momentânea de contato da superfície articular podem apresentar 3 graus. Ocorrem apenas em articulações. Os graus de classificação da entorse são referentes à extensão de ruptura dos ligamentos, sendo conferido o primeiro grau para nível microscópio, segundo grau para nível parcial, terceiro grau para ruptura total. Luxações e perdas definitivas de contato das superfícies articulares ocorrem apenas em articulações. Fratura, solução de continuidade óssea. Fechada, ocorre apenas a lesão óssea, sem rompimento da integridade da pele. Procedimentos nas fraturas fechadas. Evitar movimentação, checar pulso distal, só em membro, estabilizar e aí imobilizar. Abertas, com ou sem exposição óssea. Nesses casos, além da lesão óssea, ocorre também a ruptura da pele. Porém, a espícula óssea pode estar esterilizada ou simplesmente ter causado a abertura na pele e retornando para o interior. Sempre que ocorrer uma fratura aberta, seja com exposição ou não, a prioridade será a hemostasia. Procedimentos na fratura aberta sem exposição: evitar movimentação. Hemostasia, checar pulso, cobrir o ferimento, estabilizar e fazer a imobilização. Procedimentos nas fraturas abertas com exposição: evitar a movimentação, hemostasia, checar os pulsos, cobrir o osso exposto, estabilizar e imobilizar. Pulso distal nos membros superiores, gardial, ulnar. Pulsos distais nos membros inferiores, pedioso e tibial. Cuidados básicos. Com ferimentos abertos, antes de qualquer atitude, proteja-se. Se a ferida apresenta sangramento, pare a hemorragia. Agora lave o ferimento com água e sabão neutro, de preferencialmente, soro fisiológico, cubra a ferida com gaze esterilizada. Não use pomadas nem qualquer outro tipo de produto que pode causar reação alérgica. Em todos os casos, a lesão aberta a antitetânica é obrigatória. Cuidados com as lesões fechadas. Aplicação de gelo. O gelo não pode ser usado diretamente sobre a pele.
nem em ferimento aberto, mucosas, globo ocular e genitália. Deve ser aplicado no local da lesão fechada, envolvendo em saco plástico. Alteração de nível de consciência, hipoglicemia. A diminuição da porcentagem da glicose circulante ocorre em qualquer pessoa. A administração de açúcar por via oral é um procedimento clássico, contando que a vítima esteja consciente. No caso de inconsciência, o açúcar poderá ser posto na mucosa sublingual, sem haver deglutição. Hiperglicemia é o aumento da porcentagem da glicose circulante, ocorre somente em diabéticos. A conduta e a administração da insulina. Nos casos de inconsciência, onde não temos diagnóstico de hipo ou de hiper, é colocado açúcar sublingual. Se a vítima reagir satisfatoriamente, temos a confirmação de uma hipoglicemia. Em caso contrário, confirmaremos a hiperglicemia. Portanto, se houver dúvida quanto ao diagnóstico no caso de diabéticos e inconscientes, a administração de açúcar sublingual é o procedimento indicado. Convulsão. Na crise convulsiva, pode ocorrer diminuição de aporte sanguíneo cerebral, com todos os resultados já conhecidos. Atenção! Na convulsão, a vítima não enrola nem engole a língua, e a saliva não é contagiosa. A crise convulsiva é dividida em duas fases distintas, fase tônica, clônica, duração de 40 segundos a 1 minuto, onde a principal preocupação é evitarmos outras lesões, principalmente TCE, realizando a contenção da cabeça, assim evitando choques com o solo. Fase de relaxamento. Não tem duração predeterminada. É onde a vítima corre o risco, pois estamos geralmente em decúbito dorsal, sofre ação da gravidade, ocasionando a queda da língua e provocando uma asfixia. Tomamos cuidados com a permeabilidade das vias aéreas e colocamos lateralizada, para escoarmos a secreção da boca. Posição de recuperação. Deitado em decúbito lateral do lado esquerdo. Observação. Essa posição é adotada nas emergências clínicas, principalmente nas pessoas inconscientes. Devem ser posicionadas preferencialmente para o lado esquerdo. E a posição ideal para os casos de pessoas que não recuperam a consciência na fase de relaxamento e da convulsão. 3 motivos pelas quais o lado esquerdo é preferencial na posição de recuperação. Curvatura da aorta, facilita o escoamento sanguíneo pelo aórtico. Fundo do estômago, mantém o conteúdo gástrico no fundo do estômago. Veia cava inferior, evita a compressão de veia cava inferior. Choque anafilático. Anafilaxia é uma reação alérgica sistema severa e rápida. É uma determinada substância chamada alergênico ou alérgeno, caracterizada pela diminuição de pressão arterial, taquicardia e distúrbio geral da circulação sanguínea, acompanhado ou não de edema de glote. A reação anafilática pode ser provocada por quantidades minúsculas de substâncias alergênicas. O tipo mais grave de anafilaxia é o choque anafilático. Termina geralmente em morte caso não seja tratado. Ação imediata. O chamado choque anafilático é uma emergência médica em que há risco de morte, por causa de rápida constrição de vias aéreas, que muitas vezes ocorre em questão de minutos após o início do quadro. Os primeiros socorros adequados ao choque anafilático constituem ter cuidado médico avançado imediatamente. Sintomas. Pode incluir estresse respiratório, hipotensão, baixa pressão sanguínea, desmaio, coma, urticária, angioedema, que é inchaço de face, pescoço e garganta, e coceira. Os sintomas estão relacionados à ação de imunoglobina e da anifilaxtocina, que agem para liberar a histamina e outras substâncias mediadoras de degranulação. A histamina induz a vasodilatação e o broncoespasmo, constrição de vias aéreas, entre outros efeitos. Os agentes causadores mais comuns são comida, exemplo, nozes, marisco, fruto do mar, leite e seus derivados. Todo e qualquer medicamento, látex, picada de abelha, vespa e também algumas formigas, e exercícios físicos. Transfusão com incompatibilidade pode causar um quadro clínico semelhante. Tratamento. Tratamento de paramédico deve incluir a injeção de epinefrina, administração de oxigênio e, se necessário, intubação.
durante o transporte até o hospital. Se há angiodema profuso, uma traqueostomia de emergência pode ser requerida para manter a oxigenação. O tratamento clínico de anafilaxia por um médico no hospital objetiva tratar uma reação de hipersensibilidade celular, tanto quanto os sintomas de drogas antihistamínicas que inibem o efeito da histamina nos receptores dessa substância. São frequentemente requerida, a hipotensão é tratada com fluidos intravenosos e às vezes com drogas vasoconstritoras. Nessa aula, aprendemos os diversos tipos de hemorragia, os tipos de lesão traumática e os tipos de alteração de consciência, bem como seus cuidados básicos. Tipos de hemorragia externa, arterial, venosa e capilar.